Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para darmos aí início, mais uma vez, ao nosso propósito, que é estudar o livro do profeta Ageu. Nós já estamos aí no versículo de número 12 ao versículo de número 15. Hoje é o nosso propósito de nós cobrirmos esse capítulo, estudando aí de maneira indutiva, né, esse capítulo. No vídeo anterior a esse, nós falamos a respeito da maneira em que o povo estava lidando depois de ter aí sofrido uma retaliação, uma imposição dos inimigos. E a Bíblia, né, então no versículo de número 4, vai nos dizer aí que o povo havia dedicado então suas forças, seus recursos, a prioridade da sua casa, da sua vida e dos seus projetos. Pois eles faziam uma leitura do cenário dizendo que ainda não havia chegado, né, o tempo de estar edificando a casa de Deus. Sendo assim, nós veremos que há uma consequência diante dessa postura, já que esse povo, eles vieram com esse propósito de estar reedificando o templo do Senhor. E a Bíblia vai dizer então que eles acabam aí colocando a casa de Deus, deixando ela de lado, e por causa disso eles acabam sofrendo aí uma grande consequência. Consequência essa em que o profeta diz que eles plantavam muito e colhia pouco, e ainda aquilo que eles colhiam, eles não tinham satisfação, eles não achavam satisfação naquilo. A inflação, né, estava muito alta porque eles recebiam um salário, mas o salário deles perdiam o valor, tá certo? Então nós estudamos um pouco isso aí no outro vídeo, falamos a respeito dessa mensagem do profeta que teve essa intenção de estar ajustando, né, as prioridades do povo, o povo trazer novamente o templo, esta obra, e também, né, dentro do nosso da nossa compreensão dessa tipologia do templo, trazer Deus para o centro da vida deles. Que isso então levaria aí a um resultado positivo. Então o profeta se levantou no meio desse pensamento que o povo tinha relacionado a que não havia chegado o tempo, né, do templo ser reedificado, e por causa dessa postura então eles dedicam-se às suas próprias casas. Enquanto eles moravam em casas que estavam acabadas, né, casas onde estavam com fino acabamento, a casa de Deus estava em escombro. A leitura que eles fizeram é que não havia chegado o tempo, e o reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário exegético, ele diz que havia 3 fatores para que o povo fizesse essa leitura errada do tempo. Primeiro, foi a miséria que o povo estava vivendo, né? Em Neemias capítulo 1, versículo de número 3, Neemias será o terceiro que virá, né, nessa sucessão a Jerusalém para a reconstrução, né? Ele vem depois para reconstruir os muros de Jerusalém, mas fala que o povo que estava vivendo lá, a mensagem que Anani traz para ele, seu irmão, é que o povo estava em extrema miséria. O segundo motivo que levou o povo a fazer uma leitura errada da situação, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que foi a oposição dos samaritanos, né? Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 23, quando então os samaritanos são impedidos de estar colaborando na obra de Deus, eles não puderam estar ajudando, né? E aí a Bíblia diz que eles acabam se revoltando. E o terceiro foi o decreto aí, né, de Artaxerxes, né, que acabou paralisando a reconstrução em Esdras capítulo 4, versículo 24, como já falamos, usando até a força para impedir então a construção ou a reconstrução. Então, devido a isso, nós vamos ver que o povo ele para a obra. E é nesse contexto que o profeta então ele levanta e entrega a mensagem da parte de Deus do desapontamento, né? Se é assim que podemos falar, de Deus relacionado à postura que o povo havia tomado ali de cuidar simplesmente da sua casa, da sua vida, das suas coisas, e deixar então a casa de Deus de lado. Então o profeta denuncia aí esse pecado, né? E também os encoraja a retornar aí a
reedificação do templo, tá certo? Os escombros e retirar, né, os escombros e edificar novamente a casa de Deus. Agora nós veremos aí o segundo bloco do capítulo de número 1, que será do versículo 12 ao versículo 15, onde então nós veremos a resposta do povo diante da palavra de Deus por intermédio do ministério do profeta Ageu. Vamos ver como que eles então respondem a essa palavra de Deus, que não foi uma palavra simplesmente agradável, mas foi uma palavra onde o profeta traz luz, né? Manda o povo considerar a circunstância ao redor, eles olharem e ver, né, se eles estavam verdadeiramente vivendo bem diante daquela postura que eles tomaram de colocar o templo em segundo plano, né? E eles viriam que não. Quanto mais eles recebiam, mais o dinheiro perdia o valor. E veremos outras consequências até mesmo, né, no meio aí da natureza. Nós vamos ver que eles plantavam muito, colhia pouco. Expectativa frustrada nós vamos ver por falta da bênção de Deus, né? Até falamos aí que D.A. Carson, ele nos diz que devemos ler esse capítulo com a visão do capítulo de número 28 de Deuteronômio e do capítulo de número 4 do profeta Amós. Tá certo? Porque ali nós vamos ver as bênçãos e as maldições, principalmente quando o povo então desobedecia a Deus, o que Deus ele fazia. Uma das maneiras aí de Deus trazer juízo sobre o povo era não mandar a chuva, era não permitir que o povo tivesse colheita e até permitir que os inimigos, né, viessem contra a nação. Então nós compreendemos aí como que estava a situação do povo. Bastava eles fazerem uma leitura, né, da situação ao seu redor, que eles então iriam compreender. Agora nós iremos ver a segunda parte, que é a reação, né, e a breve mensagem de encorajamento do profeta Ageu. Então, no primeiro vídeo nós falamos, né, que estão aqui nesses dois capítulos 5 profecias. Agora nós veremos aí a reação e a palavra profética de encorajamento da parte de Deus pelo ministério do profeta Ageu. Essa mensagem virá aqui no segundo ano de Dário, no sexto mês, no dia 24, dentro do nosso calendário, 21 de setembro de 520 a.C. Então aqui nós vamos ver que o povo recebeu a palavra de Deus, a repreensão, e eles vão então obedecer. Olha que coisa linda. O versículo começa falando da reação primeiro dos líderes, né? É muito interessante no comentário expositivo de Ageu, do profeta, do reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Um profeta também da nossa geração. Ele fala a respeito da reação dos líderes, né? Que Deus primeiro chama a atenção da liderança, porque a liderança é o espelho dos liderados. Se os líderes estão bem, logo veremos que isso há de influenciar a vida dos liderados. Se a vida espiritual dos líderes estão em baixa, em falta, assim também será a vida dos liderados. Então o pastor trabalha de uma maneira muito cirúrgica, né, dentro do seu livro, falando a respeito desse grande detalhe de Deus primeiro direcionar e falar com a liderança, tá certo? Então nós começaremos aqui no versículo de número 12, aonde diz assim: então, observe, ouvindo Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Observe que, primeiramente, eu gostaria de destacar essa palavra aqui, ouviu. Ela, no hebraico transliterado para o português, quer dizer samá. Samá. E na Bíblia de estudo, palavra-chave, diz que o significado dessa palavra quer dizer ouvir com inteligência. Olha só. E muitas vezes com a implicação não apenas de atenção, mas de obediência. Então, essa palavra dentro do texto tem essa conotação.
de que não era simplesmente ouvir, mas está relacionado a colocar em prática aquilo que eles ouviram, tá certo? Então Zorobabel, que recebeu essa palavra aqui, ele ouviu a voz de Deus por intermédio do profeta, né? Nós vamos ver que então eles vão obedecer. A segunda palavra que eu gostaria de chamar a atenção nesse versículo é temeu, tá certo? O significado aqui é respeito reverente, que traz, né, o receio de que Deus poderia fazer caso a sua lei não fosse obedecida, né? Caso o povo não fizesse aquilo que Deus estava falando, então gerou no meio deles ali um temor, de maneira de que eles acabam aí refletindo que a desobediência poderia de alguma maneira trazer aí algumas consequências, como eles já estavam sofrendo, né? Então é um despertamento, eles caem em si. Então essa palavra temeu, segundo então Strong, vai nos dizer que esse é o significado dentro desse contexto. E Champlin, ele vai dizer aqui que quando Deus fala com o povo, essa expressão aqui, segundo Champlin, né, de temeu, fala da atitude básica para com o ser divino, tá certo? Com restantes modificações na conduta para melhor. Ou, desculpa, como... vou ler de novo aqui. A expressão, segundo Champlin, fala da atitude básica para com o ser divino, com resultantes modificação na conduta para melhor. Uma atitude reverente causada pela mensagem do profeta, que levou o povo a agir de maneira positiva, tá certo? Então, Champlin faz o comentário dessa palavra temeu aqui, no sentido de que ela traz uma atitude que resulta aí modificações na conduta e para melhor, tá certo? Então esse significado de temer aqui traz então um ajuste, né, na vida das pessoas. Olha que coisa profunda, tá certo? E é isso que está acontecendo mediante a palavra do profeta, o impacto que essa palavra do profeta ela fez na vida dos ouvintes, né? Imaginam que depois daquela palavra, o texto não está dizendo, mas eu aqui pensando, né? Eles ficaram, quem sabe, ruminando aquela palavra, imaginando, né, o que o profeta falou, e a visão deles então é aberta para a situação ao redor deles, né? Então eles estão agora despertando, eles estão então mudando a postura, eles vão colocar a mão no arado, tá certo? E isso é muito significativo quando a gente entende então a palavra ouviu e a palavra temeu, tá certo? A mensagem do profeta teve esse efeito então positivo, né? Incentivado pelo profeta, nós vamos ver que o povo então retorna aí à reconstrução do templo, tá certo? E o que nos é interessante, como eu destaquei no início, que o pastor Hernandes Dias Lopes fala a respeito da importância da liderança diante da visão dos seus liderados, pois eles acabam espelhando em seus líderes. Nós vamos ver que eles despertam, né? E isso vai influenciar na vida do povo, tanto Zorobabel como também a vida aí de Josué. E aqui nós podemos então ver um pouquinho do caráter desses líderes. Por quê, meus irmãos? Porque nós vamos ver, como já meditamos, que é uma palavra de repreensão. O profeta repreende a maneira em que eles estavam vivendo, devido à maneira em que eles estavam aí levando, né, a vida deles. As prioridades estavam erradas. Mas nós vamos ver aí essa humildade e a sabedoria que esses líderes eles têm. Por quê? Por que isso aqui nos revela o caráter? Porque Provérbios capítulo 9
versículo de número 7 diz assim, ó: o que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Então, quando nós olhamos para esse versículo aqui que o escritor de Provérbios está dizendo, ele diz que quando você repreende o escarnecedor, aquela pessoa que escarnece de tudo, ou o ímpio, ele age de maneira que ele tenta até colocar uma mancha em você, tá certo? Ou seja, isso daqui quer dizer que ele procura falha em quem está repreendendo, em quem está falando. E quando eu estava aqui meditando nesse provérbio, que quando você repreende o escarnecedor, ele diz aqui que você arruma afronta para si, você arruma briga, né? O tolo, quando é repreendido, ele fica bravo. E aqui o sábio Salomão vai dizer que você vai arrumar uma afronta e ainda essa pessoa vai arrumar alguma coisa, ele vai buscar alguma falha no seu caráter, ele vai buscar algum erro em você para que ele justifique a maneira em que ele está vivendo. E eu lembrei do rei Acabe, quando a Bíblia ela vai nos dizer, lá no capítulo de número 22, de 1 aos Reis de Israel, a partir do versículo de número 1, quando nós temos ali aquela união entre Acabe e Josafá, que o Acabe está indo, né, para retomar uma cidade que eles haviam perdido, e a Bíblia diz que então ele convida, né, Josafá. E Josafá diz que, olha, os meus cavalos são os teus cavalos, o meu exército é o teu exército, nós estamos juntos. Josafá diz isso. Só que antes, Josafá, como um crente temente a Deus, esse rei ele diz que se não havia ali no meio algum profeta do Senhor para que eles pudessem então estar ali buscando uma orientação de Deus, né? Então ele diz, será que não há nenhum profeta do Senhor aqui para que nós possamos através dele então receber uma palavra de Deus, uma orientação de Deus? E observe aí o que nós veremos que o Acabe ele vai falar. Versículo 7 diz assim: diz porém Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Preste bem atenção. Porém, eu o aborreço. Olha o tolo como que é, né? E por que o Acabe fala que aborrece a ele? A Micaías, né, o profeta do Senhor. Por quê? Ele aborrece não porque o profeta, meus irmãos, estava errado, era um falso profeta. Não. É porque o profeta o repreendia e falava verdades que ele precisava ouvir. Só que o tolo não aceita a repreensão. E quando o tolo é repreendido, o que ele faz? O que o escritor de Provérbios vai dizer. Ele vai buscar alguma coisa, alguma falha, ele vai colocar alguma mancha. E ele vai levantar alguma questão contra você. Isso vai despertar o ódio, a raiva. Por quê? Porque ele não aceita ser repreendido. E é o que acontece com ele. Por quê? Ele diz que aborrece o profeta porque nunca profetiza. Ele diz, olha, de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Olha só. Então, ele diz, o profeta nunca profetiza. Ele está dizendo, pessoal. Enquanto ele tinha 400 que estava falando o que ele queria ouvir, Micaías não falava o que ele queria ouvir, falava o que Deus mandava falar para ele. E ao invés dele, então, se converter, ele fica irado com o rei, com o profeta. A ponto de que nessa batalha, quando ele vai para a batalha, a Bíblia então vai nos dizer que quem foi buscar o profeta já ameaçou ele pelo caminho. Diga, olha, fala o que os outros profetas falou. Ele diz, tudo que Deus me mandar, eu vou falar.
e ele vai ser lançado no cárcere com pão de amargura, tá certo? E quando o rei voltasse da batalha, ainda prometeu trazer uma consequência sobre a vida dele. E o profeta diz, olha, se você voltar dessa batalha, não foi Deus que falou pela minha boca. E verdadeiramente foi, como você possivelmente saiba, né? Que Acabe morre na batalha por um desapercebido, lançando a Léu lá uma flecha, e ela vai e encontra ali o rei Acabe, e ele morre naquela batalha, e a palavra do profeta, ela se cumpre. Mas o que nos chama a atenção é que ele não aceita a repreensão, né? Ele é um tolo, né? Então nós veremos aqui, dentro do livro do profeta Ageu, esse caráter revelado tanto do Josué como também de Zorobabel. Por quê? Porque a repreensão, ela revela caráter. Você quer conhecer uma pessoa? Não é quando você fala simplesmente o que ela quer ouvir, mas o que ela precisa. E às vezes ela está precisando de ajustar, de arrumar algumas coisas. Ela precisa, né? Às vezes um obreiro. É assim que você conhece. Quando tudo está maravilhoso do jeito que a pessoa quer, né? É maravilhoso, é bênção, é meu pastor, meu apóstolo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E daí por diante, tá certo? Mas quando você fala para o tolo aquilo que ele precisa ouvir, ele acaba ficando bravo, irritado, e às vezes não é diferente. Então você quer conhecer verdadeiramente uma pessoa, é quando ela erra, e você vai lá para consertar, né? Porque o pastor, ele é o guia. O pastor é aquele que pega a ovelhinha e ele, né, como no Antigo Oriente se fazia, né, quando a ovelha saía fora do caminho, o pastor quebrava a patinha dela, depois diz que fazia novamente ali a tala, né, colocava a madeirinha e colocava aqui no pescoço, para que quando o pastor falasse, a voz do pastor de ordem às ovelhas, a ele falando, aquelas que vêm atrás, pudesse ficar marcada na vida da ovelhinha que ele colocou aqui, né? Essa ovelhinha que a gente sempre vê no pastor aqui, segundo aí essa tradição ou cultura no Oriente, diz que era a ovelhinha rebelde, era a ovelhinha que havia saído do aprisco e por causa disso sofria consequência. E até que ela se recuperasse, o pastor colocava ela aqui, ó. Para quê? Isso era algo didático, né? Para estar ensinando aí a ovelha a conhecer a voz do seu pastor, a conhecer e seguir esta orientação. Então, depois ele passava o óleo, cuidava dessa ovelhinha, aí para que ela então deixasse de ser rebelde, como ela havia, tá certo? Então, se você quer conhecer, irmão, você quer conhecer uma pessoa, corrija ele, repreenda quando você vê que está errado, entendeu? Dependendo da maneira aí que ele responder a essa repreensão, o seu caráter vai ser revelado, tá certo? O caráter dessa pessoa é revelado. Então, ele está dizendo que quando você repreende o tolo, você arruma um inimigo e ele arruma defeito em você. Ele vai buscar alguma mancha, ele vai buscar alguma falha em você para justificar a maneira em que ele está vivendo, tá certo? Só que aqui é diferente. Esses líderes, eles agem de maneira humilde diante da palavra de Deus, tá certo? Então, continuando aqui, nós vamos ver então que o escarnecedor, ele vai odiar a pessoa pela repreensão. Já o sábio reconhece o valor da correção e irá amar o homem que procurou corrigir. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. O sábio, quando ele é corrigido com sabedoria, nós não estamos falando de correção também de tolo, de qualquer coisa, mas nós estamos falando da correção sábia, da sábia direção, da pessoa que quer o seu bem. Quando você corrige o sábio, sabe o que acontece? Ele vai te amar. O tolo vai te odiar. Mas o sábio, ele vai te amar. Olha o versículo 9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento.
Olha só, se você der instrução para o sábio, o que ele está dizendo aí? Ele vai crescer em sabedoria, ainda mais. Ele compara o sábio aqui ao homem justo, né? Então, ou seja, ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Vai ficar mais sábio, vai crescer em entendimento, né? Ou seja, nós vamos ver aqui que aceitar então uma repreensão requer muita humildade. E foi assim que Josué e Zorobabel, juntamente com o povo, eles então respeitam, eles ouvem, eles não endurecem a cerviz, mas eles se dobram diante daquilo que Deus está falando. Eu te faço uma pergunta: como você lida com a repreensão? Quando você é chamado a atenção e você está errado, né? Ou às vezes você pode até pensar que não está errado, mas existem pessoas que por experiência de vida conseguem observar que nós estamos caminhando errado. Como você lida com a repreensão? Você lida como sábio ou como tolo, que é escarnecedor? Observe o versículo de número 18 de Provérbios 13, que ele diz assim, ó: a pobreza e a afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Na NVI diz assim: terá tratamento honroso. Então a pessoa que recebe a correção com humildade será tratado com honra, será honrado. Então nós precisamos entender que quem ama corrige. Deus falou isso a respeito dos pais, que nós temos temporal, né? Que disciplina, que corrige, porque o pai que ama, ele corrige. Se não há correção, é bastardo, não é filho. Escritor aos Hebreus disse isso no capítulo 12. Então nós precisamos saber lidar com aí a repreensão. E Ageu lida muito bem, aí na verdade Zorobabel, Josué, lida muito bem com a repreensão de Deus vinda pelo ministério do profeta Ageu. Versículo 13 diz assim: então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco. Olha só, essa expressão nós vamos encontrar 3 vezes dentro do livro do profeta Ageu. Versículo 13 do capítulo 1, no capítulo 2 nós vamos encontrar no versículo 4 e no versículo de número 5, ou seja, a garantia que Deus estaria ali, né? E é muito importante nós entendermos isso, olhando para o contexto daqueles dias. Por quê? Porque nós vamos ver que ali havia algumas ausências dentro desse templo. E quais eram essas ausências? Preste bem atenção. Primeiro, nós vamos ver que não havia arca, né? Dentro, por quê? Nós veremos aí que a arca representava, né, a presença de Deus, ou o trono de Deus aqui na terra, onde Deus estava ou se assentava sobre a tampa, né, chamada propiciatório. E nós veremos que a última menção que é feita da arca é lá no capítulo 3 de Jeremias, versículo de número 16. Depois nós não sabemos mais da arca, tá certo? Né? Dentro desse contexto aí histórico do Antigo Testamento. Então, nós veremos, meus irmãos, aqui, que para eles que adoravam a Deus através de símbolos, aí seria muito difícil entender que Deus estaria ali. Se não bastasse isso, se a arca de Deus não estava, a glória de Deus, que pelos hebreus era chamada de Shekinah, né? Também não ia estar, que representava a glória de Deus dentro do templo. Então você imagina, tá certo? Essa palavra Shekinah, ela descreve a presença de Deus, né? Manifesta, visível. Esse termo, ele não é bíblico no sentido de você encontrar essa palavra Shekinah. Mas nós vamos ver que ela é empregada, Êxodo capítulo 40, versículo 35, quando Moisés não podia entrar na tenda da congregação, né? Porque uma nuvem permanecia ali, e essa nuvem, né, era a glória do Senhor que enchia o tabernáculo. Versículo 35 do capítulo 40 de Êxodo, né? Então,
Esse termo aí da Shekinah significava habitar, residir, estabelecer. E foi empregado nesse verso para descrever a glória de Deus que se manifestava no santuário. Tá certo? Então, essa palavra Shakan é a outra palavra hebraica usada para descrever a presença de Deus conforme Êxodo, capítulo de número 40, versículo 35. Tá certo? Então, é muito profundo quando nós entendemos, então, isso. Eles não teriam ali a Shekinah no templo. Então, para eles que adoravam a Deus de maneira simbólica, através de símbolos, né, representavam ali a presença de Deus, meu Deus, como fica difícil, Deus não ia estar dentro do templo, vamos construir um templo que já não será suntuoso como nos dias de Salomão, e ainda a presença de Deus não vai estar. Se não bastasse, a terceira coisa também que havia de ausência dentro desse templo era o fogo sagrado. Esse fogo também não estaria ali no templo restaurado, tá certo? Esse fogo veio da glória de Deus na dedicação do tabernáculo, né, de Moisés, ou nos dias de Moisés, na dedicação também do templo, quando Salomão, então, dedica o templo ao Senhor. E esse fogo, ele originou-se da glória de Deus, né? E é interessante porque ele deveria ficar aceso. Uma vez Deus mandou esse fogo, Levíticos capítulo 6, né, a partir do versículo de número 12 em diante, 12, 13, 14, aí nós vamos ver, na verdade, do versículo 8 ao versículo de número 12, Levíticos capítulo 6, versículo 8 ao versículo de número 12, nós vamos ver então, quando Deus envia esse fogo, né, como selando ali o que estava sendo colocado nesse altar, o sacrifício, o holocausto. E aí, o que nós vamos ver? Que esse fogo tinha que ser mantido. Ele não podia se apagar, ele tinha sua representação também, tá certo? Então, alguns dizem que quem apagou esse fogo foi exatamente Nabucodonosor quando invadiu Jerusalém. Já nós temos em livros apócrifos dizendo que esse fogo foi mantido aceso muitos anos. Eles conseguiram esconder esse fogo, mas nós não temos evidência dentro da Bíblia. O que nós temos é que nesse templo não vai ter esse fogo, né? Então havia a lei do holocausto, e na lei do holocausto o que o sacerdote tinha que fazer? O fogo desceu, acendeu uma vez, à noite então ele ia ali, né, colocava a oferta. Na parte da manhã ele tinha que acordar, trocar de vestes, colocar uma outra vestes, ir lá com uma pá, tirar toda a cinza, limpando o altar, né, e colocar então lenha sobre esse fogo e não permitir que esse fogo viesse apagar. Era desse fogo que dentro lá do templo, né, onde nós temos ali o candelabro, era aceso, onde o sacerdote vinha com uma tenaz, pegava e levava para acender esta lâmpada, né? Lâmpada essa que representa a presença de Deus. Quando lemos 1 Samuel, capítulo de número 3, nos dias de Ofni, Finéias e do sumo sacerdote Eli, essa lâmpada estava se apagando. Isso tem uma relação com a vida espiritual das pessoas, não é verdade? Então, observe que na lei do holocausto, o que eles tinham que fazer? Acordar cedo, trocar de vestes, pegar aquela cinza, levar a cinza para fora do arraial, voltar, arrumar o altar direitinho, né? Colocar lenha para que o fogo então continuasse. O fogo vinha de Deus, mas qual que era a responsabilidade do sacerdote? Não permitir que o fogo se extinguisse, apagasse. O fogo tinha que arder continuamente sobre o altar. Isso traz uma revelação para nós, aplicando de uma maneira aqui simbólica, falando. Imagine que o altar pode ser o nosso coração. O fogo é o Espírito Santo de Deus que vem sobre a nossa vida. Agora, manter essa chama acesa depende de nós, que temos que fazer o quê? Tirar a cinza. A cinza representa para nós o pecado, representa para nós a amargura, representa para nós tudo aquilo que suja as nossas vestes e que pode abafar aí a atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida.
Paulo usa essa expressão dizendo que nós não podemos aí apagar, né? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele vai dizer, não apagueis o Espírito Santo. Ele fala dessa influência do Espírito Santo trabalhando na nossa vida. A cinza representa o pecado, porque nós vamos ver que o sacerdote que tirava essa cinza, ele tinha que trocar de vestes. E quando ele voltava, ele tinha que colocar novamente outra veste e ser aí aspergido sangue sobre as vestes dele, como se estivesse dizendo que estava purificando. Então representava aí o pecado. Então você imagina que o nosso coração representa o altar do Senhor, o fogo representa o Espírito Santo de Deus, que nós constantemente temos que tirar a cinza. Não pode ter cinza e temos que colocar lenha. Essa lenha nós podemos falar também de maneira simbólica para a nossa vida, aplicando como a oração, aplicando como a comunhão com os irmãos, aplicando como o tempo com Deus, né? Aonde nós temos que colocar lenha. O fogo Deus manda, mas quem que tem que manter o altar limpo somos nós. O fogo é o Espírito Santo, né? Então, colocar lenha e cuidar é nós, tá certo? Continuando, então, uma quarta ausência que havia dentro desse templo era aquelas duas pedras que ficavam, né, no peito do sacerdote, por trás daquelas representações das pedras também, que eram ali representada como o Urim e o Tumim, né? Nós temos aí representações nas vestes do sacerdote, né? A maneira de ser colocado representando as 6 tribos, no sumo sacerdote, nas vestes do sumo sacerdote, que eram vestes diferentes das do sacerdote. Nós já falamos a respeito disso, né? Que ele tinha esse peitoral, né? Esse éfode, né, que tinha suas representações através das cores, né, o azul que representava a criação de Deus, o céu, né, e outras cores mais que estavam nas vestes do sacerdote. Depois a gente fala disso. Mas no templo lá de Zorobabel, nos dias de Ageu, não vai ter Urim e Tumim. E esse Urim e Tumim, essas pedras, elas serviam quando o sacerdote então ia buscar uma orientação de Deus. E nós vamos ver então que essa orientação, o sacerdote, não sei de que maneira, o Midrash diz que acendia, não estou afirmando. O Midrash diz que essas pedras, elas acendiam dependendo o que Deus queria falar, né? Não estou afirmando, estou falando que o Midrash, ele diz isso. Porém, outros acreditam que era de outra maneira, que era investigado então através dessas pedras, né? Mas certo é que de alguma maneira Deus se manifestava trazendo orientação para o povo. Êxodo capítulo 38, 29 e Esdras capítulo 2, versículo de número 63. E aí é nesse contexto então que nós vamos ver de ausências ali de elementos que eram simbólicos para eles, ou utensílios que representavam a presença de Deus, que Deus garante que estaria, mesmo não tendo a arca, mesmo não tendo a Shekinah, mesmo não tendo fogo sagrado, mesmo não tendo Urim e Tumim. Diga para eles que se eles me obedecer, eu estarei aí. Eu vou estar no meio desse templo. Olha que coisa tremenda. Essa era a garantia, né? Aí que Deus então dá para o povo. Partindo para o final, versículo de número 14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. E vieram, trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Olha só, que coisa tremenda. O que nós vamos ver aqui agora, irmão? Que Deus desperta o espírito do povo. Deus anima o povo. Deus dá força para que o povo venha trabalhar. Isso é muito tremendo, porque nós lembramos de Filipenses capítulo 2, versículo 13, que diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, tanto o teu querer como você fazer, é Deus que opera a vontade dele. Você já imaginou?
Nós não fazemos com a nossa força. Não é com a nossa força que nós fazemos a obra de Deus, que nós nos levantamos para trabalhar. É o Espírito de Deus que vem sobre a nossa vida e renova o nosso espírito. E é isso que ele faz com Zorobabel, é isso que ele faz com Josué, com o povo. Deus animou o espírito do povo. Veja que muitas pessoas precisam, para voltar a trabalhar na obra de Deus, de renovo. Deus efetuar o querer e o fazer, segundo a vontade dele. O Espírito de Deus aviva a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que nós temos então, baseado no que Paulo está falando à igreja aos Filipenses, nós temos aí a nossa parte, mas a operação de Deus em nós que nos capacita a desempenhar o nosso papel. E o termo aqui usado por Paulo no grego aqui, ele utiliza aqui a referência ao poder de Deus, que é o mesmo da onde nós tiramos então energia. A energia, a palavra energia, nasce desse termo aqui no grego usado por Paulo. Deus opera, aleluia. Deus opera em vós. Então, esse operar aqui é da onde nasce aí a palavra energia. Ou seja, é Deus que nos capacita. É Deus, ainda que nós estamos nos esforçando, vem de Deus. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo. E é isso que ele já está fazendo no espírito de Zorobabel, no espírito de Josué, no espírito do povo. Ele está renovando o povo. Eu acho interessante aqui, né, que nós veremos uma palavra no livro do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz 3 verdades estão aqui nesse texto, relacionado a Deus nos dando força para trabalhar. E eu acho muito interessante, e eu queria compartilhar com você essas 3 coisas que ele descreve no seu livro. Ele diz assim: primeiro, Deus trabalha em nós antes de trabalhar por nosso intermédio. Ou seja, Deus despertou o espírito do povo. Então, antes de nós fazermos alguma coisa, Deus faz em nós. Deus trabalha na nossa vida antes de nós trabalharmos na obra dele. Segundo, ele diz que um povo motivado demonstra entusiasmo coletivo. O povo se coloca a trabalhar. Então, o povo está entusiasmado, né? Essa palavra do grego também, entusiasmo, enteos, né? Vem aí de cheio de Deus, cheio da presença. Então, o entusiasmo é Deus em nossa vida. E quando o povo está entusiasmado, eles trabalham na obra de Deus, eles têm prazer. E o terceiro, um povo despertado por Deus engaja-se na obra de Deus. Então, quando Deus desperta o espírito do homem, renova, o homem se engaja na obra de Deus. Ele quer trabalhar, não tem como. Não tem como, ele se envolve. Mas nós veremos então que diante de todas as nossas boas intenções, é de Deus que vem a força. E é Ele que nos dá a força. E nós finalizamos então aqui com o versículo de número 15, quando a obra de Deus então vai ter início. Versículo 15, ele diz: ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano de Dário. Ou seja, os líderes e o resto do povo atenderam a ordem de Deus e retornaram à reconstrução. Depois de 15 anos a obra de Deus parada, 23 dias depois de receber a palavra de Deus e receber o renovo de Deus, o povo volta a fazer a obra de Deus. Nós estamos finalizando aqui esse capítulo onde nós aprendemos então lições extraordinárias. Eu não sei como você encontra nesta oportunidade, mas eu finalizo desejando que você seja renovado por Deus e se engaje na obra do Senhor. Que você seja capacitado por Deus
a colocar novamente a mão no arado e fazer a obra do Senhor. Nós finalizamos o capítulo de número 1, então, do livro do profeta Ageu. E no próximo vídeo nós entraremos no capítulo de número 2 e eu quero convidar você a continuar juntamente conosco. Você pode nos ajudar compartilhando esta mensagem, enviando para pessoas, deixando o seu like, deixando aí o seu comentário. O seu comentário não precisa ser apenas positivo, não. Nós entendemos, né? Em que às vezes você pode discordar de alguma coisa e tudo isso contribui para que nós possamos juntos crescer para a glória de Deus. Então, deixe aí o seu comentário, se você está sendo abençoado por esta palavra, né? Que Deus possa te abençoar e eu te aguardo então no próximo capítulo, capítulo de número 2, nós se vemos novamente. Deus abençoe, até o próximo, em nome do Senhor Jesus.